Oi, gente, tudo bom? Bom, conforme eu falei com vocês na segunda-feira, através de um post no Instagram e nas demais redes sociais, hoje eu gostaria de tratar de um assunto que tem incomodado bastante a classe jurídica e que eu acho que serve de alerta tanto para os juristas quanto para a população em geral, potenciais clientes, que se trata do pagamento dos honorários de advogados particulares. Bom, por que a gente está repisando nesse tema? Porque enquanto as pessoas não se conscientizarem de que advogado particular tem que receber para trabalhar, nós vamos ficar nesse trabalho de conscientização. Conscientização, inclusive, dos advogados. Eu gostaria de tratar dos contratos de pagamento ao final e de êxito, porque eles têm diferença. No contrato de pagamento ao final, você pode colocar uma cláusula com o valor dos honorários para ser pagos ao final do processo. Não é ideal, na verdade ele deveria ser uma exceção, mas ele é uma alternativa menos danosa do que o contrato de risco, porque nesse caso você sabe que há pagamento ao final independente de êxito. Você pode utilizar essa cláusula e de certa forma também é um filtro, porque o cliente vai entender de que ele está contratando um profissional e que independente de haver sucesso ou não, ele vai ter que fazer o pagamento pelos serviços prestados a esse profissional. O contrato de risco ou de êxito é aquele que você literalmente vai trabalhar de graça. Por quê? Se não houver êxito, você não vai receber nada. E se houver êxito, quem vai pagar é o réu, é o demandado. Então, aquela pessoa contratou você, mas não vai pagar nada por isso. É uma situação que não pode continuar. Além dos contratos de êxito e de pagamentos ao final, nós também temos o que eu gosto de chamar de propostas indecentes. Vejamos, em casos de maior complexidade, é inadmissível que o advogado aceite a proposta de um cliente que só quer pagar ao final. E pior, quando esse cliente, com essa causa mais complexa, quer fazer o pagamento só se houver êxito. É inviável. A origem desse vídeo vem pela gota d'água, digamos assim, de uma situação que ocorreu comigo na segunda-feira. Eu estava trabalhando e uma cliente, uma potencial cliente com a qual eu já vinha falando, me ligou para fazer uma proposta final. Resumindo, ela veio há umas 2 semanas atrás com um caso bem complexo de direitos autorais. Eu fiz um balanço de quanto trabalho ia demandar, das horas trabalhadas, pesquisa, produção de provas, um conjunto probatório robusto que vai necessitar e talvez até perícia. Então o que acontece? Vai demandar muitas horas, vai ser um trabalho que vai precisar de uma dedicação bem forte. Então o que acontece? Eu fiz um balanço de todos esses poréns e fiz uma proposta de honorários razoável para ela, explicando que o escritório aceita cartão, que é uma flexibilização, uma facilitação para o cliente. Afinal, somos advogados, nós prestamos serviço e o nosso produto é o conhecimento jurídico, é a entrega da solução, é perseguir essa solução, é lutar pelo direito. Nós nunca vamos parar de trabalhar duro por vocês, mas nós temos que ter assegurado o recebimento justo pelos nossos serviços. Retomando, passei os honorários, ela falou que ela ficou de pensar, e na sexta-feira, na segunda-feira, ela ligou para me fazer uma proposta. Quando vem assim, a gente já sabe que a proposta é complicada. Ela me pediu para receber somente ao final, mas não somente ao final os honorários que eu tinha acordado com ela para constar na cláusula que eu mencionei anteriormente. Não, se houvesse êxito. Ela disse, segundo ela, que não tem o conhecimento jurídico para tal, que aquela causa era certa e de que apesar de tudo era uma causa simples, que aquilo era certo. Eu expliquei com uma educação que nos é obrigatória, de que seria impossível prestar aqueles serviços, que era uma causa de justiça comum, ou seja, vara cível, que é demorada, é um procedimento mais formal, todos nós aqui conhecemos, e era impossível prestar esse serviço, que ia demandar muito trabalho, de graça. Logicamente nem falei a expressão de graça, mas sem receber. E aí eu entro no mérito do que eu gostaria de conversar com os advogados e com as pessoas. Da desmistificação do serviço do advogado particular.
Nós não somos filantrópicos. Nós precisamos receber. Até mesmo para fazer um trabalho pro bono, um trabalho que não haverá nenhuma cobrança, nós precisamos receber de outros clientes para poder prestar esse serviço para alguém realmente que necessite. A verdade é, nós temos defensorias públicas, nós temos faculdades que prestam serviço inclusive a consumidores, ou seja, não são causas só de família ou criminais. Então, a partir do momento em que você sai dessa esfera, que você tem essas possibilidades e procura um advogado particular, porque você acredita que você vai ter uma prestação ou mais célere, ou mais dedicada, ou mais exclusiva, você tem que entender que você vai fazer pagamento de honorários. Eu fiz uma breve pesquisa verbal, por assim dizer, com conhecidos, e eu não vi ninguém me responder que teria coragem de ir num consultório médico, de pedir uma consulta médica sem perguntar pelo menos quanto é a consulta. Ninguém vai iniciar um tratamento achando que o médico não vai cobrar nada. Ninguém vai num salão de beleza achando que aquela manicure só vai cobrar se a unha ficar legal. Ninguém vai no restaurante achando que se não gostar da comida, não vai pagar a conta. Então, por que com um advogado particular as pessoas entram no escritório, mandam e-mail já com toda a demanda, achando que nós vamos prestar esse serviço sem receber? Um colega compartilhou o meu post para explicar também essa situação dizendo, nós não temos 13º, nós não temos bônus, não temos ticket de refeição, não temos plano de saúde pago pela empresa. Nós nos sustentamos nossa família, nossos estudos, nossa especialização com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. As ações que ganhamos não vêm um pagamento tão rápido assim para ficar suprindo as nossas necessidades. Uma consultoria especializada, principalmente, eu sou advogada especializada em Direito do Trabalho e Direito do Consumidor, especializada com curso de extensão e pós-graduação, e não posso prestar esse serviço tendo uma especialização gratuitamente. Não é tirar uma dúvida, você está pedindo parecer de um profissional especializado. Dúvida, o Google tira. Então, é necessário, isso causa uma frustração muito grande. O advogado tem que entender que quando o cliente quer fazer pagamento ao final, ele está pedindo para você cobrar, para você trabalhar de graça. Não tenha dúvidas disso. Ele está pedindo para você trabalhar de graça. É trabalhar de graça. Temos que falar isso repetidas vezes até que entendamos que nosso trabalho tem valor. A partir do momento que você faz o contrato de êxito e o contrato de pagamento ao final uma regra no seu escritório, você está impactando sua receita e está impactando ainda mais a qualidade do seu trabalho. Porque você vai ficar sobrecarregado. Para suprir, para ter uma necessidade maior de pagamentos em relação a êxito, em casos, por exemplo, de Código de Defesa do Consumidor, que há uma probabilidade grande de êxito por danos morais, por exemplo, ressarcimento de danos materiais, você vai ter que aceitar muitos casos para suprir essa necessidade. E isso vai impactar diretamente a qualidade do seu trabalho, eu não tenho dúvidas disso. Você vai ficar com uma carga de trabalho tão grande que você não vai conseguir dar atenção perfectibilizada para aquele cliente. E eu, cliente, falo diretamente com você, cliente, também vai sofrer em razão disso. Por quê? Aquela dedicação, aquele retorno, aquele atendimento que você precisa para saber os andamentos, vai sofrer em relação a isso. Não há possibilidade de atender as expectativas do cliente se a gente estiver sobrecarregado de trabalho. E não se engane, advogado. Aquele cliente que acha que pode pagar ao final e que você aceita, ele vai te cobrar tanto ou mais do que o cliente que está pagando honorários. Então, se você vai ter o mesmo trabalho de retorno, o trabalho burocrático, obviamente, mas o retorno, a dedicação, o atendimento pessoal, todo o mesmo trabalho, recebendo ou não, por que não receber? Como está a sua autoestima profissional a ponto de não entender que você trabalha e merece receber? Eu falei anteriormente, em outro vídeo, que nós temos um produto. Como qualquer outro prestador de serviços, nós temos um produto, que é o conhecimento jurídico, que é a entrega. A consulta especializada dá ferramentas para o cliente para ele decidir se ele quer prosseguir naquela ação, se há possibilidade de fazer uma resolução administrativa amigável, extrajudicial. Então ele recebe o produto já na consulta.
Então, se você recebe um produto, você tem que pagar por ele. Como eu disse, existem exceções, mas as exceções não podem virar regra. O contrato de risco não pode ser regra. O contrato de pagamento final não pode ser regra. Porque todos nós vamos ficar preocupados com o pagamento das nossas contas, com o sustento das nossas famílias. Repito, reitero, repiso. Nós sustentamos famílias também. Nossas contas vencem todo mês. Nossas despesas, inclusive para prestar os serviços. A gente tem que lembrar que livros, seminários, especialização, cursos, tudo isso custa dinheiro. Luz, internet, tecnologia, os computadores, tudo isso demanda dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para fazer o pagamento básico das minhas contas, como eu vou poder prestar o serviço? Às vezes a pessoa acha que ela é única, que somente ela está sendo atendida para aquela situação que é pagamento no risco. Mas não é. A gente recebe essas propostas pelo menos 2, 3 vezes por dia. Eu recebo e-mails, ligam para o escritório, já falando todo o problema, já demandando uma resposta, mas em nenhum momento há a pergunta de quanto ficaria a cobrança por aquele serviço. O seu direito, no caso aqui, para o leigo, para o cliente potencial, quanto vale o seu direito? Você gostaria realmente de um profissional sobrecarregado, desestimulado, atuando? Não gostaria. A gente não vai atrás de nenhum serviço de graça. Sempre que alguma coisa é gratuita, sempre que alguma coisa é muito barata, a gente desconfia, não é? Você está no supermercado, vem aquela promoção, a gente sabe que o produto, por exemplo, está próximo do vencimento. Então, se a gente não compraria algo barato, mais barato ainda, ou aceitar de graça, porque o serviço jurídico que vai lidar com o seu direito, que é uma coisa importante para você, tem que ser de graça. Isso vai impactar também diretamente a autoestima do trabalhador, no caso o advogado. Se ele não se valoriza, ele não vai talvez prestar um serviço de valor. Nós temos que nos conscientizar, enquanto juristas, que o nosso trabalho é um produto, nós estamos fornecendo um produto, esse produto tem um preço, inclusive nós temos tabelas, cada estado tem uma tabela da OAB, que é acessível à população, é só entrar no site da OAB do estado, que você vai ver lá a tabela, você já pode até pesquisar essa tabela antes de entrar em contato com o advogado. Flexibilizar, negociar pagamento, adequar os honorários é uma coisa. Isso é válido, a pessoa pode pedir, eu acho muito válido realmente. A gente vive um cenário caótico, financeiro, econômico, então a gente também quer ajudar o cliente, a gente também quer o trabalho. Agora, o que a gente não pode admitir é que a pessoa queira o profissional particular que vai prestar um serviço diferenciado, mais exclusivo, de graça. Isso daí é inviável, realmente não tem condições. Então, você entra na OAB do seu estado, tabela de honorários, é bem simples, bem acessível. Então você já tem uma ideia. Com esse valor em mente, você liga para o advogado. Lá também tem a questão da consulta. Você liga para o advogado e fala, olha, eu vi aqui na OAB que esses serviços aqui custam tal. O que a gente pode fazer? Mas nem isso a gente tem. Ninguém liga querendo saber valores. Já liga nos jogando problema. Quando a gente fala que cobra uma consulta, nossa, é uma perplexidade. Quando a gente fala que, olha, esse serviço aqui é tanto, é uma perplexidade. Você ligar para fazer orçamento é uma coisa, lógico, você liga, fala qual é o seu problema, a sua questão, pergunta quanto seria cobrado para fazer aquela prestação de serviço. Pergunta. Porque a gente vai trabalhar nesse sentido, nós juristas, de conscientização da classe, para uma maior valorização do próprio trabalho, para o aumento da nossa autoestima profissional, de forma que nenhum profissional mais vai se prestar a fornecer serviços gratuitos. Porque nós não somos profissionais que recebemos valores fixos todo mês, como a Defensoria Pública. Nós somos advogados particulares e, como tais, nós prestamos serviços mediante pagamento. O médico, o dentista, todos eles prestam serviços mediante pagamento. O carpinteiro, ninguém manda fazer móveis para sua casa, para o seu escritório, achando que vai ser de graça, achando que somente quando ficar bom, se ficar bom, vai realizar o pagamento. Tem pagamento de sinal para tudo e qualquer coisa que nós façamos. Se você for encomendar um kit festas para o seu aniversário, você vai deixar um sinal lá ou vai pagar tudo. Você pode correr atrás depois para reaver esse dinheiro se tiver algum problema com o serviço, mas você tem que fazer um pagamento, não tem? Ninguém vai entregar um serviço para você, principalmente um serviço precioso,
de graça, sem receber. Você vai ao escritório, aí passa-se ao contrato. Você vai ao escritório, contrata o serviço, combina um pagamento. Às vezes o pagamento não é na hora. Chega na data, não faz o pagamento. O advogado entra em contato, vou pagar na semana que vem, eu tive um problema. Ninguém faz isso com um médico. E se faz extremamente raro, as pessoas dão um jeito para fazer o pagamento. Mas com o advogado sempre acontece isso. E quando você cobra juros previstos no contrato, sempre tem que ter cláusula prevendo qualquer pagamento diferenciado, tá, pessoal? Se você cobra os juros que estão previstos no contrato, outra perplexidade. É como se o nosso trabalho, aquele contrato, aquele compromisso firmado, fosse uma coisa de menor importância. Às vezes a balada do final de semana foi mais importante, precisou gastar os 150, os 200 reais da consulta e não deu para pagar, eu tinha que pagar você na terça-feira, não vai dar. Isso é inadmissível. A gente conta com aquele valor. Uma vez que o contrato está assinado, aquela situação está perfectibilizada, você tem que efetuar o pagamento, ou então pelo menos avisa com antecedência, né? Então o que acontece? Se a gente antes fazia o contrato e já dava entrada nos trâmites, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, mediante o pagamento. Fez o pagamento, deu entrada no seu processo. Não precisava ser assim se houvesse o dever de confiança, né, que deve permear as relações entre advogados e clientes. Se ela fosse respeitada, isso não seria necessário. A gente podia dar entrada no processo logo, né? E eu não estou falando de caso assim que tem liminar, a coisa mais urgente. Estou falando de um caso mais que não tem liminar, né? Um caso que a demanda não é urgente e a gente pode esperar um pouco para dar entrada, né? Então infelizmente a gente vai ter que fazer isso. Talvez o cliente se sinta pressionado a fazer aquele pagamento para poder ter pelo menos o início da prestação de serviços. Então, advogado, por favor, valorize o seu trabalho, valorize aquelas horas que você passa trabalhando, aquele esforço, aquela pesquisa, aquele curso de especialização, aquela pós-graduação que você está fazendo agora, muitas vezes com sacrifício. Lembra das suas contas, lembra dos seus sonhos, o que você quer fazer. Veja se é correto que você preste um serviço tão importante, tão indispensável, previsto na Constituição, de graça. É o seu trabalho, você passou a vida inteira estudando para isso. E a sociedade, vamos se conscientizar, vamos ter empatia com aquele profissional. Ele está te prestando um serviço, ele tem que ser pago, tá? Esse aqui foi só uma conversa, foi só um papo, né? Quem quiser ter um aprofundamento, falar sobre contrato de êxito, falar sobre cláusulas contratuais de êxito, de pagamentos ao final, é só falar com a gente nos comentários, no Instagram, e a gente pode trabalhar isso de forma mais aprofundada. Tá bom? Também gostaria de pedir desculpas por digressões e hesitações, que eu não fiz texto, tá? Eu quis aqui realmente fazer uma conversa franca, aberta. Realmente é um trabalho de conscientização, uma conversa com os advogados e com a população, tá bom? Muito obrigada por ter escutado, por ter assistido. Fico muito feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.